Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta aqui nesse embrião de canal que nós tentamos fornecer material pelo menos uma vez por semana, mas esta semana, hoje dia 5 de outubro de 2016, eu vou começar o meu comentário aqui sobre algumas coisas importantes, mas uma é que quando eu vejo algumas manifestações na internet em relação à homossexualidade, fantástico. Os caras acham que aquilo vai influenciar no comportamento das pessoas. Na verdade, o que eu noto necessariamente, esse tipo de pessoa que está preocupado com isso, na verdade, pode ser que esteja preocupado com a própria sexualidade e isso pode estar afetando de fato. Então, a mim não afeta em nada, visto que eu tenho uma sexualidade completamente firmada e não preciso estar provando nada para ninguém. Não preciso ser homofóbico para dizer que eu sou heterossexual. Então, até porque eu não sofro heterofobia, isso aí é mito, né? Nem vou falar aí, mito do mito. Também não sofro brancofobia, racismo do inverso, nada dessas coisas. Ainda bem. Mas, vou falar para todos vocês então, aquele que realmente se preocupa demais com a sexualidade de outrem, na verdade ele está preocupado consigo mesmo. Quanto mais Pedro falar de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Freud. Bom, mas o assunto não é esse. O assunto é separatismo, um assunto que talvez dê polêmica, visto que eu fiz algumas declarações bem fortes na semana passada, na quinta-feira da semana passada, ou seja, 6 dias atrás, sobre a possível separação da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do resto do Brasil. Falei que aquele movimento era uma grande palhaçada. Por quê? Por que ele é uma grande palhaçada? E vou dizer ainda que o movimento é uma grande palhaçada. Porque ele simplesmente pegou, botou algumas urnas e vamos ver quem quer. Bom, sem debate prévio, isso é falta de compromisso com a inteligência das pessoas. E detalhe, menos de 5% das pessoas nas cidades que fizeram de forma completamente informal, eu particularmente, até interessante ouvir as pessoas. É informal? Sim. Mas só que não representa nada. Agora não se pode dizer que aquelas pessoas que votaram representam o pensamento das outras 95, 96% das pessoas que moram nesses lugares. Primeira coisa, eu vou dizer que eu não sou necessariamente contra um separatismo, visto que há separatismos por todo lugar. O separatismo, ele tem pelo menos algumas coisas que devem ser seguido. Nós não estamos sendo invadidos pelo Brasil. Nós nascemos junto com o Brasil, eu já disse isso. Não há uma motivação forte para que nós queremos nos separar. Primeira coisa que eu digo. Segundo, nós temos a cultura brasileira como qualquer lugar do Brasil. Temos nosso regionalismo, sim. Assim como o Nordeste também tem o dele, São Paulo tem o dele, Rio de Janeiro tem o seu regionalismo, o Norte do país, o Centro-Oeste. Por que nós seríamos diferentes? É a pergunta que não quer calar. E outra coisa que eu acho fundamental que se coloque, nós vamos passar fome porque a nossa base produtiva não dá conta de alimentar toda essa gente. Temos 3 estados, nós não temos como plantar, quer dizer, temos como plantar sim, mas plantamos grãos, nós não plantamos alimentos. É só a cultura do plantation, basicamente quem produz grãos para vender para fora, mas não produz alimento para alimentar as pessoas de dentro. E a pergunta então, nesse momento que eu coloco, e que tipo de país teríamos, visto que colocaríamos em debate tudo certinho, vamos colocar isso metodicamente. Primeiro faremos um debate com a sociedade, um debate mesmo, que é válido, claro que é válido. Nós chegarmos e conversarmos com as pessoas, se elas querem ou não querem, para elas terem uma opinião embasada, para que as pessoas tenham a ciência dos prós e dos contras de uma separação. Isso é importante que se faça. Só que isso não foi feito. Daqui a pouco eu volto nessa questão. Que tipo de país nós teríamos?
Um país que teria um respeito ao outro, independente da sua diferença de sexualidade, que é uma demanda social hoje, da sua cor de pele, da sua cultura, da sua etnia, né? Da sua religião. Isso é importante também. Queremos uma nação cristã? Olha, cara, tipo, eu não quero, não. Eu quero uma nação que compreenda todas as crenças. Isso não importa qual seja a tua religião, mas um Estado que possa abarcar isso. Porque exatamente no movimento Sul, meu país, os caras dizem, nós temos o ideal sulista, mas não dizem necessariamente o que é o ideal sulista, apenas a separação. Eu quero construir um Estado assim, o Brasil não oferece esse tipo de condição. Opa, vamos conversar. Cadê o debate? Democracia é mal entendido. Vamos pensar. Então, ainda digo que é uma grande palhaçada aquele, entre aspas, plebiscito que foi feito no dia 1º. Complicado isso, muito complicado. Afinal, o que seria dessa região sul após uma separação? Ninguém fala nisso. Muito, muito, muito chata essa situação. Então eu gostaria que as pessoas que vissem isso diziam, mas eu tenho os ideais Farroupilhas. Farroupilhas é escravista, cara. É só preço do charque. Eu tenho um ideal muito maior, eu tenho uma visão muito maior do todo. Porque uma coisa que eu sou enquanto humano, independente de onde eu nasci, onde meus filhos vão nascer, que o mundo é um lugar que não poderia ter fronteira. Para mim, roqueiro, intelectual, o que me serve é a grande bandeira do mundo. E as bandeiras que eu carrego são bandeiras de causas e não necessariamente de lugares. Esse é o meu posicionamento, eu aprendi a ter essa firmeza de posicionamento. Agora, se eu preciso, para eu me achar melhor, voltar lá no início lá e dizer, eu preciso bater no diferente, para me achar melhor, para eu me sentir bem, ou eu preciso de um lugar para amar, bom, cara, eu tenho um espírito migrante dos antigos bárbaros. Eu carrego, talvez, lá numa genética escondida, não sei, uma memória genética. Meu negócio é migrar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas e aprender muito mais. Mas o lugar que a gente mora, a gente pode debater sim, visto que eu participo de eleições, a despeito de alguns debates que se faça, que não dá nada, mas alguma coisinha sempre muda. Eu participo das eleições porque me preocupo o lugar onde eu moro, onde as pessoas que eu gosto moram na sua grande maioria. As pessoas que eu conheço, as pessoas que cresceram comigo, que estudaram comigo. Debate sobre sociedade. Agora, eu não posso simplesmente, vamos separar, e vou fazer o que depois? Essa é a minha dúvida. Grande abraço a todos e até uma próxima. Fui!